os cultos que a gente começou a fazer aqui foi no ano passado, né, na verdade. Aí tivemos que dar uma pausa, reestruturar, esperar o tempo de Deus, né? E é uma batalha para mim esse negócio de esperar, sabe? Não sei se vocês me conhecem, né? Mas eu ficava com a Raquel, e o casaco? Falou, não sei, eu sei que tem que ver. Falei, Raquel, e o casaco? Falei, não, agora dá para ir, vamos lá. Falei, mas você que sabe? E aí eu ficava esperando. Até uma hora que Deus falou, né? E eu estava pensando, enquanto a Raquel falava, a gente louvava. Deus, ele às vezes, ele falou no meu coração assim, que nós temos um papel tão poderoso em tudo que ele faz e que a gente realmente não percebe. Mas, por exemplo, Deus, ele deseja redimir o Japão. O que é redimir o Japão? Deus deseja salvar o Japão, né? Mas para ele salvar o Japão, tem alguns passos. Não sei se vocês entendem isso, mas se você não entende, eu vou te explicar. Há alguns passos para que Deus salve o Japão. Ele não tem como salvar o Japão se não tiver pessoas que servem a ele no Japão e se não tiver pessoas que estejam atuando, né, no Japão. Então Deus, ele vai escolher pessoas simples, mas que estejam com o seu coração nisso, para redimir uma nação. Alguém que se coloque no lugar, igual Jesus nos redimiu. Entendeu? Então quando Deus coloca no nosso coração servir a ele, né, ir numa igreja, plantar uma igreja, ele está fazendo o processo de redimir essa nação. E ele vai fazer isso através da gente. E como que ele faz isso? É quando nós oramos, é quando nós nos arrependemos, é quando a gente se posiciona com Deus, né, com ele, para buscá-lo. Quando a gente faz um culto desse que, né, parece uma loucura realmente. E, gente, não pense vocês que para mim é tudo normal. Não é normal, entendeu? Que são, igual a Raquel estava zoando aqui, né? Falando que né, que tipo assim, vamos, não sei para onde, mas vamos, né? Mas não é bem assim. Acontece uma revolução na minha cabeça quando Deus fala assim, vai lá para o casaco. Eu falei, vai para o casaco, eu não tenho dinheiro para ir para o casaco. Entendeu? Vai lá para o casaco. Eu falei, vai para o casaco, amanhã de manhã eu tenho culto. Como que eu vou lá para o casaco? Não é tão simples assim. Você vai pegar o carro, nem carro tem. Entendeu? Como é que eu vou aí? E fica assim, caramba, e agora? Então não é simples, mas aí você vai vendo Deus encaixando as peças e o final das contas é que Deus está querendo redimir um lugar através daqueles que se dispõem. E isso, gente, deixa eu explicar bem claro para vocês, isso não tem a ver comigo, tem a ver com a gente. Deus não faz nada só com uma pessoa e eu não faço nada sozinho. Quer ver um negócio interessante que Deus falou muito comigo? Se não fosse o irmão Ricardo, nós não estaríamos aqui hoje. Porque, meu Deus do céu, que luta essa semana por causa desse salão, né, irmão? E eu fico muito agradecido, de verdade. Né? Mas eu sempre soube de que, assim, a gente não faz obra sozinho. Quem não sabe, eu tinha reservado o lugar, me confundi com os horários, me confundi com o valor, me confundi com tudo. E aí o irmão teve que vir hoje cedo para, né, ajudar a gente a conseguir alugar. Aí chegou aqui, teve mais algumas confusões. Não, ele falou, fica tranquilo, meu irmão, vai dar tudo certo, vai ter culto, Satanás não vai vencer, né? Eu, glória a Deus. Mas se não fosse por isso, a gente não estaria aqui não. Eu ia ligar para vocês e falar, irmãos, cancela, não vai ter porque não deu, entendeu? Ninguém faz a obra sozinho. Então, isso não tem a ver com o Toshio que vem de lá de baixo. Gente, longe de mim, a coisa mais fácil que tem é pegar o carro e vir para cá, entendeu? Agora, o difícil é isso aqui, ó, e a gente tá junto. Porque eu tenho certeza que assim como eu, você teve lutas. Você teve dificuldades, você falou, meu Deus, não vai dar para ir, vai estar difícil. Aí aconteceu um milagre, deu aquela perseverança e você veio, não foi? Então, a única diferença entre eu e você é que cada um tem um papel diferente, mas nós estamos aqui para redimir uma nação. Entendeu? E começa assim, quando a gente se posiciona naquela pequena coisa que Deus nos chama para fazer. E na igreja já é uma batalha. Para e pensa. E na igreja, você ir 2, 3 cultos seguidos é uma batalha. Eu falo isso porque, ó, né, tanto na minha vida, na caminhada, como também a gente acompanha muitas pessoas, a primeira batalha que tem é começar a ir na igreja, é voltar a ir na igreja. Só que depois que ela volta a ir na igreja, que ela entra de novo no processo de Deus, aí as coisas elas começam a desatar, entendeu? E pior ainda, aquele que parou de ir para voltar a ir na igreja, é uma batalha também. Por quê? Porque a gente sabe, né? Aquela pessoa que já sabe fazer alguma coisa para e voltar a fazer, daquela preguiça, né? Poxa, eu vou ter que trilhar todo aquele caminho de novo. Mas não é bem assim. É porque, na verdade, tudo vai fazer para impedir, tudo vai acontecer para impedir de eu e você, da gente voltar a redimir uma nação. Porque não tem a ver com a gente somente.
tem a ver conosco, com a nossa vida, tem a ver com os nossos filhos e tem a ver com as pessoas que vão ser alcançadas através de nós. Então, o que você está fazendo aqui hoje é um grande passo, sim, para o que Deus quer fazer no Japão. Entende? Não perca esse propósito, não perca esse entendimento, porque na próxima semana vai surgir lutas e problemas também. Entendeu? Né? Vai surgir situações para falar assim, já fomos semana passada, dá jogo essa semana. Entendeu? Só que aí você perde o melhor de Deus. E o melhor de Deus não está no começo, né? O melhor de Deus está no fim. Não sei se vocês sabem disso, né? O problema, a questão não é os começos, né? O melhor está no final, então a gente tem que ficar até o final, tá bom? Né? Pega isso no teu coração, fico muito feliz mais uma vez de poder compartilhar do que Deus tem falado aos nossos corações. Eu espero mesmo que essa noite seja uma noite de restauração. Que tipo de restauração você precisa? Eu não sei. Eu sei que a gente vive processos de restauração, não é mesmo? Restauração, por que a gente precisa de restauração? O que tem a ver a restauração? É algo que quebrou, alguma coisa que se rompeu, né? E nem sempre é ruim restauração. Pare e pensa numa coisa. Eu nunca fiz academia, gente, mas você que já foi na academia alguma vez, você sabe que você vai lá malhar e quando você está malhando, você está ali rompendo fibras para poder crescer, para poder adquirir uma massa muscular. E para você restaurar aquelas fibras, para você continuar caminhando, você precisa de descanso. Então, restauração nem sempre é ruim. Não é porque só se quebrou algo. Talvez é necessário um momento para você crescer, para eu crescer. Muitas vezes a gente encara esses momentos de quebras, de, vamos dizer assim, de prejuízos, né, de quebrar cara, como algo ruim. Mas deixa eu perguntar uma coisa, como que você vai aprender o que é bom e o que é ruim sem quebrar cara? Não tem como, não é verdade? Infelizmente na vida não existe cola, né, igual na escola, não é verdade? Então tem coisas que você vai ter que experimentar aquela pancada, aquele momento de luta, como é que fala? De se decepcionar com as pessoas para você poder experimentar qual é o caminho certo. Então não encare as coisas da maneira ruim. Procure aprender. Eu sempre gosto de uma ilustração, eu acho que alguns de vocês já até ouviram falar sobre isso, de um mestre que estava caminhando na beira de um lago, junto com o seu discípulo, e aí ele viu lá um escorpião se afogando. Aí ele pegou com um rachezinho e tentou tirar o escorpião da água, e toda vez que ele ia tirar o escorpião da água, o escorpião atacava ele. Aí ele desviava e tentava, e o discípulo olhando lá, pensando, que mestre burro, né? E aí chegou uma hora assim que o escorpião atacou ele, feriu ele, e mesmo assim ele tentou tirar o escorpião. Aí eu falei, mestre, você não está vendo que o bicho está te matando aí? Por que você está tentando tirar ele da água? Aí ele falou assim, meu discípulo, a natureza desse escorpião é atacar. E a minha natureza é ajudar. E eu não posso permitir que a natureza dele mude a minha natureza. E isso eu peguei no meu coração há muito tempo atrás, num desses momentos de decepção que a gente tem na vida. E quando eu li isso daí se tornou assim, como se fosse a linha da minha vida. Eu falei, eu não posso permitir que as decepções mudem quem eu sou e o que eu nasci para fazer. A minha essência com Deus. E eu quero falar uma coisa para vocês. Eu sei que você já passou por muitas decepções. Eu sei que você já quebrou a cara. E talvez a maneira que você está aqui hoje nesse culto é tipo assim, poxa, eu estou aqui de novo, mas você já está formado no teu coração. Se você está assim, é por causa que as decepções, os problemas da vida, fizeram com que o seu coração se condicionasse àquelas decepções. E por isso que Deus quer restaurar. Porque Ele te formou com uma essência. Às vezes, gente, e é maravilhoso isso, conhecer pessoas que se dão pelas outras, que abençoam. A gente teve o prazer de conhecer uma irmã esses dias, e ela tem um restaurante. Olha que coisa legal, conhecer uma irmã com restaurante. Aí o que aconteceu? Ela pegou, foi lá na igreja, e a gente, né, claro, recebeu, assim como recebe todo mundo, recebeu ela bem, e estamos ali fazendo amizade com ela. Daqui a pouco ela foi tocada por Jesus de tal maneira que todo culto ela aparece com alguma coisa. E ela fez uma doação, né, para a salinha das crianças, para vender umas coxinhas. Vira e mexe, ela liga e falou, vem buscar aqui uns pãozinhos. Eu tô feliz, né? Eu tô muito feliz. Mas aí ela sabe, eu falei para Raquel, puxa, que legal. A mulher, e ela, não é uma coisa que ela faz espontâneo, sabe? Ninguém pede nada. Ela faz espontâneo. E ela tá feliz em fazer aquilo. E aí eu fiquei pensando, né? Essa é a essência dela. É uma mulher que se doa, que abençoa, que gosta de fazer isso. Só que ela já se desapontou.
ela vem de vários desapontamentos, de confiar, de dedicar, e aí acabar quebrando a cara. E por muitas vezes ela se fechou. E um dia ela estava comentando comigo, falou assim, olha, eu vim para essa igreja pensando assim que seria a última oportunidade da minha vida. Porque eu já fui para outras igrejas e conheci outras pessoas, e assim, as pessoas pareciam que só queriam se aproveitar. Aí eu falei para ela, olha, irmã, nunca deixe que mudem a sua essência. Se Deus te formou para ser abençoador, abençoe. Se Deus te formou para confiar, confie. Porque, mas tem tanta gente aí que a gente confia e quebra a cara. Mas tem tanta gente aí também que precisa de alguém para confiar. Precisa que você confie nelas. E talvez devido a uma decepção, a gente para de confiar. E por parar de confiar, a gente acaba perdendo a oportunidade de ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Concorda comigo? A gente não pode mudar a nossa essência. A gente não pode mudar aquilo pela qual Deus nos formou e nos trouxe para Ele. E Ele nos trouxe para Ele para isso. Jesus, para e pensa. Quantas decepções que Jesus teve no meio da caminhada? Vamos dizer assim, né, dessa forma, no lado humano de Jesus. Quantas decepções Ele teve? Juntou 12 discípulos, e aí um traiu, o outro negou, o outro não acreditava muito. Eu ficava pensando, se fosse eu já teria desistido de tudo, né? Tá louco, 3 anos e meio andando com eles, ensinando tudo, partilhando momentos. Se decepcionou com pessoas, se decepcionou com o sistema eclesiástico, o sistema da igreja na época. Ele veio ali para salvar e os líderes da igreja chutaram ele, crucificaram, mataram ele. Aí você fala, meu Deus, e se ele tivesse mudado a essência dele? Chegou uma hora, enche a paciência, quer saber, eu vou salvar ninguém não, todo mundo se lasque. Já pensou nisso? Não, gente, é real, é real. A gente passa por isso. Quantas vezes eu e você, a gente não quer, se já não chutamos o balde? Quantas vezes fala, quer saber? Vou fazer mais nada. Tava indo lá naquela igreja. Tá louco. Confiei, o Toshio veio no começo do ano, largou nós aí, tô brincando. Tá? Mas talvez se sentiu assim, não sei, né? Ninguém falou nada, né? Tá vendo? Olha lá, falou que vinha, não veio mais, tá louco. Sabe? Às vezes a gente se decepciona. Eu me decepciono muito, né? Por muitas vezes investir, mas aí eu tenho que voltar naquela essência, né? A gente pratica o perdão, a gente pratica a fé, né? A gente volta no início de tudo e continua e retoma. Então, essas decepções, esses momentos que a gente se decepciona, são quebras. E que Deus precisa, e a gente precisa permitir que Deus faça isso, restaurar o nosso coração. Restaurar as coisas. Pega aí a sua Bíblia, abra lá em Lucas, no capítulo 15. Lucas 15, no versículo 11 ao 32. Tem uma passagem muito conhecida, que eu acredito que todos vocês conhecem. E a gente vai estudar um pouquinho a palavra de Deus aqui. Não quero ser seu psicólogo. Eu quero que a gente seja muito bíblico. Então a gente vai entender algumas coisas que estão escritas nessa passagem, que é a parábola do filho pródigo. Se fosse colocar um tema nessa ministração aqui, nessa pregação, seria restaurando a unção. Ao que muitos podem até pensar assim, restaurando a unção, a gente vai falar de fogo do Espírito, de poder. Não. Unção nada mais é do que a presença de Deus manifesta na vida da pessoa. Unção é aquela capacitação de Deus na vida da pessoa, e eu acredito que Deus deseja restaurar essa unção que já está sobre a nossa vida. Ok, eu posso ler? Nossa, não tem ninguém nesse salão hoje. Vocês estão muito quietos, está tudo bem com vocês mesmo? 15 e 11. Vocês estão meio apreensivos, vocês estão meio tensos, está tudo bem? Tá? Então tá bom. Se vocês estão falando que tá, então tá bom. 15 e 11. Pode ler? Vou ler, hein? Fala assim, ó. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da herança que me pertence, e o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente.
Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens das alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com ela e ponde-lhe um anel nas mãos e sandália nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o, comamos e alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando dos criados, perguntou o que era aquilo. Ele lhe disse: veio teu irmão, teu pai matou o bezerro gordo, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu a seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer às tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo por este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele o bezerro gordo. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrarmos-nos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Feche os olhos um pouquinho, deixa eu fazer uma oração. Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Senhor, eu sei, Deus, que este lugar aqui ele é usado para tantas outras coisas, mas hoje, Senhor, nós aqui como igreja estamos reunidos neste lugar. E, Senhor Deus, eu creio na tua presença aqui, Senhor. Deus, estamos aqui diante da tua palavra poderosa que pode mudar as nossas vidas. E eu te peço, por favor, que o nosso coração esteja aberto, que a nossa mente atenta e que, Senhor Deus, tu possa ter a liberdade de falar no profundo da nossa alma, transformando a nossa vida. Se houver alguma coisa tentando impedir o teu agir, o teu mover nessa noite, eu repreendo isso agora em nome de Jesus e peço que somente o teu Espírito tenha acesso à nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Bom, eu acho que você deve conhecer bem essa passagem. Normalmente a gente fica preocupado, né? Porque, principalmente quando a gente está meio abalado na fé, ou algumas pessoas quando elas se sentem desviadas do Senhor, quando ouve essa passagem já treme na base, né? Fala, meu Deus, agora é passagem do filho pródigo. Eu lembro de várias vezes que o pessoal que tinha se afastado de Deus voltava para a igreja e sempre calhava de pregar isso aqui, né? Mas a minha intenção não foi essa. Né? Eu não quero, né, tocar o terror em você, né? Mas a minha intenção não é essa. Por quê? O que me chama a atenção, uma das coisas que me chamou a atenção nesses dias, nessa passagem, foi a forma que ele decidiu voltar para o pai. Ele percebendo, né? Ele caiu em si, e aí ele disse a si mesmo, né? Tipo assim, puxa, quantos trabalhadores do meu pai comem pão, e eu estou aqui passando necessidade. Então, eu vou me levantar e vou até meu pai e vou falar: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos seus trabalhadores. Porque dessa maneira ele pensou: vou voltar para o meu pai e de alguma maneira eu vou mudar de vida. Ele só não esperava que o pai, movido de íntima compaixão, restaurasse tudo na vida dele. É interessante isso aqui. Por quê? Primeiro, que eu entendo que ele teve que gerar fé no coração dele para um propósito. Mesmo sem perceber que ele estava gerando fé no coração dele, ele tinha uma certeza de que o pai dele era um pai misericordioso que poderia recebê-lo de volta, mesmo como se fosse um dos seus trabalhadores. Porque se ele tivesse certeza que o pai não ia receber ele não voltaria. Não é mesmo? E aí o que aconteceu? Ele, sem perceber, gerou fé no coração dele para aquele propósito se cumprir. Para a gente poder ter uma restauração de vida, a primeira coisa que Deus precisa mexer é num motor espiritual chamado fé. Porque o que está atrapalhando muitas vezes a nossa vida não é o problema, não é a questão do casamento, não é a questão do trabalho, isso, aquilo.
O problema é que a nossa fé foi comprometida. A nossa fé, ela deu um problema. O motorzinho que mexe todas as coisas deu um problema. Veja bem, eu sempre dou esse exemplo e eu gosto muito de meditar nele. Mas olha só, isso daqui, ó, esse projetor, ele é sugoi. Por causa que ele projeta uma tela que está vindo daquele computador, ele faz todo um sistema para reconhecer a imagem, mas a fonte dele não está ali. A fonte dele está ali, ó, na eletricidade. Ele pode ter todo o poder, quantos lume for, quanta capacidade for. Se ele não estiver ligado na tomada, acabou. E é interessante o projetor, porque todos os projetores são parecidos. Você pode desligar da tomada, ele vai acabando devagarzinho. Você já percebeu isso? É assim. Ele não desliga de uma hora para outra. Ele vai devagarzinho e vai diminuindo. Não é mesmo? Pois é, às vezes nós estamos focados nisso daqui, ó, e a gente não se alimenta na fé. A gente não restaura a fé, a gente não corrige a fé. E aí o que acontece? A nossa luz vai acabando. E aí os problemas vão ficando maiores. Na verdade, os problemas não vão ficando maiores. A nossa fé era maior que o problema. Mas devido a nossa fé estar comprometida, estar com problemas, aí o problema ele se apresenta do jeito que ele é, porque eu já não tenho mais o escudo da fé. Então é muito interessante você ver que a restauração desse jovem aqui veio no momento que ele gerou fé no coração dele. Mas a fé dele estava comprometida. Ele perdeu a fé dentro da casa do pai dele. E é isso que acontece com a gente. Ninguém perde a fé lá fora. Né? Igual a gente sempre ouviu falar, né? Ninguém se desvia fora da igreja. A gente se desvia dentro da igreja. Né? A gente perde a fé dentro da igreja. E por quê? Porque a gente perde a visão do nosso pai. Esse menino, da mesma maneira que ele voltou pensando, eu vou voltar, vou falar para o meu pai, para ele me aceitar como um dos seus trabalhadores, mostra que a visão dele é que o pai dele era como se fosse o patrão dele, e não o pai. Só que aí o pai se revelou como o pai verdadeiro, que o restaurou como filho. E o outro que estava lá já também viu o pai como um patrão, e não como um pai. No tanto que quando recebeu o outro, ficou indignado. E o nosso problema continua sendo o mesmo. A gente olha para o nosso pai, Deus, como um patrão. E não como um pai. E aí, quando a gente se esfria e se afasta, para a gente voltar, a gente olha para Deus assim e fala, mas eu acho que ele nem vai me aceitar, olha quanta coisa errada que eu fiz. E isso mostra que a nossa visão de fé em Deus está comprometida. Está travada. Porque a gente não consegue olhar para Deus como pai, como ele é. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Parece que essa mensagem é uma mensagem para pessoas novas. E não é. Quanto mais velho na fé você fica, mais difícil de ver Deus como pai é. Por quê? Porque sobe as cobranças. Imagina que hoje. Aí a gente pega, dá uma vacilada e vai para uma balada e vai beber e vai fumar. E você fala, caramba, como que você deu essa tropeçada aí? 40 anos de crente, não sei o quê. Veio aquele peso de cobrança. Porque na tua cabeça assim, puxa, eu já sabia tudo. Por que eu fiz errado? Para voltar para Deus é muito mais difícil. Para você se consertar é muito mais difícil. Para que talvez aquele novo convertido, ele só pede perdão, vem para a igreja, tá bom, tá restaurado. Mas a gente vai se autopenitenciar. A gente vai ficar de disciplina, nós mesmos. A gente não vai querer mais pregar, a gente não vai querer mais fazer nada. Por quê? Por causa que era um absurdo. Como assim? Ou não? Estou falando besteira? É assim que acontece mesmo. Quanto mais velho na fé, mais difícil de você se perdoar. E o que Deus quer nos ensinar com isso? A gente precisa ser restaurado na nossa fé nele, para que todas as outras coisas sejam ajustadas. Eu me lembro uma vez que eu levei o meu carro no mecânico, e quem me conhece sabe que eu não entendo nada de carro. A única coisa que eu entendo é andar, porque nem colocar óleo no carro eu não presto. E aí o que aconteceu? Eu fui levar lá no mecânico, e eu fui lá dando as minhas opiniões, né? Qual que é a minha opinião? Eu falei, é que fica um barulho, tac, 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 tac. E ficou... Ele olhou assim, eu falei, não tem nada a ver com isso daqui. Eu falei, o que é? Teria a ver que você não trocou óleo. Eu falei, o que tem a ver o óleo com os barulhos? Aí ele trocou óleo, barulho nenhum. Eu falei, mas não tem nada a ver, como assim óleo? Né? Porque o carro da Raquel era assim, a gente andava, aí quando dava o freio motor, que você tirava do acelerador, eu ficava morrendo de medo, vai cair, quebrar o carro todo aqui. O motor tá soltando, não sei. E eu pensei, o Transformers. Aí eu pensei que tava alguma peça solta, eu fui lá na roda, fiquei mexendo na roda, falei, não é possível, essa roda tá solta. Aí eu levei para o mecânico e falei, não, é que você não trocou o óleo. Você está entendendo? Os barulhos da nossa vida parecem assim, em vários lugares. Mas o problema está ali, ó, na fé. Igual o carrinho que eu levei para o mecânico.
Se a gente não ajeita a fé, se a gente não arruma a fé, se a gente não conserta o veio de fé que vem de Deus para a nossa vida, não vai adiantar. Você pode até resolver um problema em aqui, e ele vai melhorar, mas vai surgir outro lá. Então esse menino aqui, e é isso que eu acho legal nessa história, porque ele estava na casa do pai dele. O pai dele estava ali, se revelava para ele como pai, ele não conseguia entender, não se entregava, não se deixou levar. E ele pegou e saiu, foi lá desejar comer a comida dos porcos. Se ele não tivesse passado isso, ele não teria tido a revelação de pai que ele teve depois. Por isso que a restauração, ou a necessidade de restauração, não é uma coisa ruim em si. Às vezes a gente precisa passar por um momento de querer comer as alfarrobas. Às vezes a gente precisa passar por um momento que a gente perde o chão das coisas. E fala, meu Deus, o que aconteceu com a minha vida? Eu era tão assim, eu era tão assado. Não, você não era. Na verdade, você não era. As provas, elas servem para mostrar qual é o nível de fé que a gente anda. As coisas que surgem no nosso caminhar é para mostrar o que a gente carrega dentro da gente. Quer ver uma coisa? Quando você tem dinheiro, você está ali trabalhando, tem dinheiro na conta, está tudo certo, está tudo bem, está pagando as contas, está tudo em dia. Você fica preocupado com o dinheiro? Não muito, né? Você fica pensando só, como é que eu faço para manter isso, né? Às vezes assim, né? Ou então você quer investir, quer fazer alguma coisa para gerar mais dinheiro. Mas aí como que você fica quando você está sem dinheiro, com conta para pagar e com um monte de coisa? É isso que você é. A maneira que você vai reagir é isso que você é. Por exemplo, você ser uma pessoa generosa quando você tem dinheiro, quem não é? Poxa, meu irmão está precisando de 10 mil. Poxa, toma 20 aqui, meu irmão. Deus abençoe sua vida, cuida aí. Não precisa devolver não, está abençoado. Porque você tem. E quando você está menos 10? Aí entra 10 para você. Aí o irmão está precisando de 5. Você fala, pô, mas eu preciso... Gomei, né? Não tem. Isso é o que nós somos, de verdade. A gente não pode se medir quando está tudo bem. E as provas que surgem na nossa vida cristã, elas servem para mostrar quem nós somos para nós mesmos. Não é para Deus, porque Deus já sabe quem nós somos. É que a gente ainda não passou por aquele momento para mostrar o nosso coração para nós mesmos. Teve coisas na minha vida que eu pensava assim, não, que isso? Eu amo as pessoas. Não está gostando da pregação, Raquel? Vai embora? Você acha que ia deixar passar essa? Então... Teve coisas na minha vida assim, não, eu amo as vidas, glória a Deus, eu amo as pessoas, não tem ganhar vidas e tal. O pessoal que ia na cela antes era assim, vamos ganhar almas, amar as pessoas incondicionalmente e tal, não sei o que. Até o momento que eu me descobri, né, sendo decepcionado por pessoas e odiando pessoas. Ela quer saber? Deixa eu morrer, viu? Pelo amor de Deus, sofri pra caramba por causa desse daqui, daquilo ali. Falei, mas... Você ri, né, Tamara? Ri mesmo, ri. Mas aí nessa hora aí Deus falou, tá vendo que você é, Toshio? Eu falei, não, Deus, é só um momento. Momento não, cara. É isso que você é. A real é que é isso que você é. E você só pode descobrir isso no momento que você está passando na prova. Porque quando está tudo bem, não. Quando você tem lá 20 discípulos ao teu redor, todos eles querendo te servir, abençoar, você está amando as pessoas. É fácil assim. É fácil. E quando as pessoas te dão as costas, você vai continuar amando elas? Quando está tudo bem, você fala, não, Senhor, eu continuo amando, não sei o quê, e faz aquela jura de amor. Não é verdade? Mas aí até o momento que alguém dá as costas, alguém pisa no calo, alguém trai, bagunça e tal. Aí eu vou descobrir quem eu sou de verdade. Aí revela o meu coração. Então aquela situação das alfarrobas, aquela situação que o menino estava querendo comer as alfarrobas, mas ninguém lhe dava nada, foi necessário para ele poder entender o que ele tinha. E é muito legal isso, porque ele não olhou assim, eu tenho meu pai. Não, ele falou assim, os trabalhadores do meu pai comem pão. Então, aquilo que era mínimo, que ele não dava atenção. Você acha que ele dava atenção para os trabalhadores do pai dele comendo pão? Ele estava comendo lá as picanhas dele, mano. Ele ficava dando atenção para os meninos comendo pão. Mas aquele momento ele reconheceu, ele valorizou as pequenas coisas. Você sabe o que é interessante? Às vezes a gente fica sem ir na igreja, sem receber de Deus durante um bom tempo, de repente dá aquela vontade, que saudade de sentar e receber uma palavra. Aí você senta e vai escutar um pregador ruim igual eu, você fala, meu Deus, Deus está falando comigo. Né? Eu acho legal isso, né? Glória a Deus por você, né? Mas, sabe, a gente começa a valorizar as pequenas coisas que a gente perde. A gente começa a valorizar aquelas coisinhas que antes a gente tinha em abundância, mas não percebia que eram importantes.
Então a gente não pode permitir mais que essas situações, elas somente nos afastem de Deus. A gente precisa voltar para o Senhor, deixar Ele restaurar a nossa fé. Restaurar a unção, ou seja, a presença dEle nas nossas vidas. Deixar Deus restaurar a presença dEle em nossas vidas é a gente pegar e ajustar a nossa vida em relação ao que Deus quer. Como eu falei, o maior desafio que está acontecendo hoje é fazer com que as pessoas voltem para a igreja. Esse é o maior desafio. Só que veja bem, a gente não pode também entrar nesse desafio de trazer as pessoas de volta para a igreja, mas colocar elas no mesmo caminho de perdição. Porque aí, pelo amor de Deus, né? Tá errado. Aí você traz as pessoas de volta e oferece a mesma coisa, aí fala, poxa, daqui a pouco ela sai de novo. Porque se ela saiu, alguma coisa deu errado dos dois lados, meus irmãos, não vamos ser hipócritas. Teve o lado da pessoa e teve o lado da instituição. Tem alguma coisa ali que não casou, entendeu? E eu não estou falando de pessoas não convertidas. Estou falando daqueles que, poxa, tinha um propósito com Deus, tinha uma chamada, alguma coisa aconteceu. E é isso que eu falo, as pessoas elas entraram numa proposta, receberam a proposta da salvação, do milagre da bênção, não foram atendidas, e aí elas falaram, para que eu vou ficar na igreja? Então a fé delas já estava comprometida, já estava com problema desde o início. O que alimentava a fé delas já estava vindo adulterado. Né? Vamos dar um exemplo ali da gasolina adulterada do Brasil. Você pode ter o melhor carro, 0 km. Você coloca a gasolina adulterada, você não vai sentir na primeira, mas quando você chegar aos 10, 20, 30 mil quilômetros, começa a dar problema. Não é verdade? Fé adulterada é assim. Agora, veja bem, para restaurar, como que a gente faz? É só mudar o tipo de alimento? Não, você precisa identificar quais são as peças que pegaram aí no teu motor, no teu carro. O que está comprometido no teu carro? Ah, Toshio, perdi a alegria de estar na igreja. Por quê que você perdeu? Ah, por causa das pessoas. Pronto, tá aí. Olhava para as pessoas. Estava em volta de um monte de gente, furiou, um monte de gente que fazia isso, fazia aquilo. Aí você vai começar a identificar. Certo? Por quê? Não tem como fugir dessas coisas. Não, eu quero ir para a igreja, mas eu não quero estar em volta de pessoas que isso, que aquilo. Então vai na lua, né? Vai na lua. Fire Church Lua. Né? Vai para lá que lá, pelo menos você vai congregar sozinho. Aí não tem ninguém. Entendeu? Mas fora isso, se uma pessoa, vê se você consegue entender comigo. Se uma pessoa tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas, como que ela vai congregar? Não é verdade? Aí tem dois caminhos, ou ela não congrega, ou ela tem que ajustar aqui dentro no motor, o problema onde está, não é verdade? E aí ela vai descobrir, beleza. Segunda parte, por que tem pessoas que desanimam de ir na igreja e tal? Às vezes ela veio numa proposta errada. Quando você aceitou Jesus, eu não sei como que você aceitou Jesus, mas quando eu aceitei Jesus foi o seguinte, se você aceitar Jesus, Toshio, Deus vai mudar a sua vida, Ele vai te dar uma família, vai restaurar a sua área financeira, Ele vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Eu falei, como não aceitar o Jesus assim? Papai Noel? Ele vai me dar todas as coisas? Ele vai me abençoar? Eu estava com um problema financeiro, Ele vai arrumar minha área financeira, e glória a Deus, e aí eu aceitei Jesus. Beleza? Aí foi passando os meses, foi passando os anos, eu acho que essa proposta deu errada. Entendeu? Aí tipo assim, a gente vai se apegando, porque a gente vai conhecendo a Deus, né? Então a gente não se afasta de Deus, mas a gente vê que as coisas não são por aí. Quantas pessoas, talvez você está aqui hoje com essa proposta, eu vim para a igreja porque eu quero que Deus restaure a minha vida, e se Ele não restaurar, você larga Ele? Fé adulterada. Se Ele não fizer, você larga Ele. Eu tive uma experiência com Deus semana passada, meus queridos, vou falar aqui para você aqui hoje. Aí Deus me deu uma palavra, vai para o casaque. E pensa, no pior momento da minha vida, Deus fala, vai para o casaque. Eu falo assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, o senhor quer, nem o carro, meu carro parou, não funciona mais, está lá encostado, eu só tenho o pretinho está com o tec-tec-tec, entendeu? Mas estava assim. E o senhor quer que eu vou para o casaque? Então eu preciso de um carro, então senhor, até dia 26 eu preciso de um carro. Chegou dia 26, nada do carro, eu falei, então eu não vou. Aí passou um tempo, aí consegui arrumar o carro, parcelei lá o conserto, falei, agora vamos para o casaque. Cadê o dinheiro? Estou esperando o dinheiro. Aí o dinheiro entrou, certinho para mim. Aí eu vi o primeiro culto. Beleza, glória a Deus. Falei, Deus abençoou. Estou no Senhor. O Senhor está comigo, agora ninguém segura. Né? Porque assim, até no primeiro culto que a gente fez aqui, eu demorei para postar. Porque o dinheiro não entrava. Eu falei, eu vou lá, posto, e se não entra a grana? Aí Deus falou assim, eu estou esperando você postar para mandar a grana. Eu falei, o senhor não manda a grana, eu não posto.
Falei, então vamos ficar nisso. Aí na terça-feira eu postei, divulguei pra todo mundo, sem nenhum tostão no bolso, sem carro. E agora, o que eu faço da minha vida? Aí esperei, aí o Senhor foi lá e abençoou. E eu, glória a Deus, vim todo feliz e orgulhosão, né? Deus sei, isso aqui e tal. Né? Me achando o cara. Tá, no segundo domingo, cadê Senhor? Não, da mesma maneira, Raquel veio falar comigo, do mesmo jeito que Deus fez na primeira, vai fazer na segunda. Tranquilo, de boas. Passando segunda, terça, na quarta-feira eu já tava assim, ó, cabeça no meio do joelho, igual Elias. Senhor, pelo amor de Deus, que vergonha, eu não vou estar lá no culto, eu já divulguei desde o começo da semana, porque na segunda vez, né, você vai cheio do gás, né? E, gente, não veio dinheiro pra vir. Aí eu fiquei louco, cara. Eu sábado lá, o pessoal fazendo culto aqui, eu não conseguia me desligar da minha mente. O que aconteceu? E eu fui falar com Deus e Deus não me respondia. No domingo eu fui pro culto lá, fiz o culto, acabou o culto, e eu assim com o meu coração apertado, Senhor, o que aconteceu? Por que o Senhor não abençoou? Por que o Senhor não deu? Puxa Deus, aí na segunda-feira bravo. O Senhor falou para fazer um negócio lá, eu fui, a primeira vez o Senhor abençoou, por que o Senhor não abençoou dessa vez? Aí Deus falou, bem assim comigo, Tamara, eu falo isso, sério mesmo, foi uma coisa, diante de Deus eu falo isso, gente, sem mentira nenhuma. Ele falou assim, eu não sou obrigado a abençoar. E eu falei, quê? Aí eu sabe quando eu fico assim? Eu me calei, é sério, eu estava no meu escritório, eu me calei, levantei, desliguei o som, liguei a luz, que eu estava orando, sentei na minha mesa e fiquei pensando naquilo. Falei, mano, não acredito. Por quê? O óbvio não seria Deus pegar e abençoar? Eu não estou agindo por fé, não é assim, você faz por fé e Deus faz, você age pela fé e Deus abençoa, não é assim que funciona? Aí Deus falou assim para mim, comigo não é você apertar um botão e eu fazer, eu não sou obrigado. E aí eu podia entender a soberania de Deus. Não é porque eu aprendi a apertar o botão da fé que Ele é obrigado a me responder. E é mais ou menos assim que eu estava agindo. Fé adulterada. Eu tenho que entender que por mais que eu age pela fé, por mais que eu faça qualquer coisa sobrenaturais e miraculosas, se Ele não quiser, Ele não quer e acabou. Eu tenho que aceitar, porque Ele é Deus, eu não sou. Agora a gente aprende as coisas da maneira contrária. Se você fizer, Deus vai fazer. Você vem na igreja, Deus restaura o teu casamento. Você vem na igreja, Deus restaura a tua vida. Deus te dá uma esposa, Deus te dá isso, te dá aquilo, te dá aquilo outro. E a nossa fé está sendo adulterada. Então de que adianta voltar para a igreja se a gente vai entrar de novo pelo mesmo caminho errado? Eu e você estamos lascados. O que a gente precisa fazer? Precisa voltar ao relacionamento com o Pai e entender, Ele é meu Pai. Ele não é o meu boneco fantoche que eu faço o que eu quiser dele. Eu que tenho que obedecê-lo e me encaixar nele, e não ele em mim. Sou eu que tenho que entrar no propósito dele, não ele no meu. Sou eu que tenho que abrir mão e não ele. E não quer dizer que vai acontecer as coisas assim, de forma bruta. Mas vai chegar uma hora que eu tenho que deixar ele fazer. E se eu não seguir dessa maneira, a minha fé está adulterada e eu estou seguindo ela. O meu motor vai parar a qualquer momento. Por isso que as pessoas saem da igreja. Você está entendendo? O filho pródigo, ele nos ensina que ele estava caminhando numa fé adulterada. Que ele podia ser o que ele queria, podia pedir até o dinheiro da metade dos meus bens. E o pai deu. Tá vendo? Eu posso fazer o que eu quero. Ninguém manda em mim. Só que ele se lascou. Agora, graças a Deus que se arrependeu. Graças a Deus que voltou para os braços do Pai, entendendo que Ele é Pai. E aí ele pôde restaurar a fé daquele homem. Restaurou a fé do outro. Através do posicionamento de um, o outro também foi atingido. Porque tem aquele que não sai da igreja, mas vive uma vida de religião. Não é mesmo? Ele nunca se afastou do convívio da comunhão, mas nunca deixou Deus ser o seu Pai de verdade. Ele sempre fez, sempre agiu na igreja, sempre atuou nas áreas da igreja, buscando um reconhecimento do Pai. E você já parou para pensar que nem sempre Deus nos dá reconhecimentos? Já percebeu isso? Você faz. Aí no final do mês você pensa, agora eu vou ganhar meu presente. Eu fiz esse mês, cara, servi um monte. Aí não vem o presente. Aí você fala, tá louco? Fiz um monte de coisa, Deus não me abençoou. Foi igualzinho o outro filho. Te sirvo há tantos anos.
E o senhor não me deu nem um cabritinho. Aí o que o pai responde? Filho, todas as minhas coisas são tuas. Mas isso não quer dizer que por ser dele, ele podia fazer o que ele queria. O problema ali não é que ele não soube aproveitar as coisas do pai. O problema é que ele não aceitava a autoridade do pai sobre ele. Ele não aceitava que o pai tinha o tempo certo para ele usufruir das coisas ou não. E o tempo do pai não era o tempo dele. Então ele ficou indignado quando, né, fez o churrasco lá com o boi. E ele não podia nem ter um cabritinho. Às vezes a gente é assim, a gente se decepciona com Deus, dentro da casa de Deus, porque a gente esperava que Deus fizesse mais na nossa vida. O problema aí não é a questão de você não ser filho, mas é que você não reconhece Deus como pai de verdade e talvez você não tenha, e eu também não tenha, a visão de Deus como pai real. Porque o pai não é só aquele que abraça. O pai é aquele que faz a gente esperar também. O pai é aquele que fala o não também. E tudo isso é pai. Não é verdade? A nossa fé precisa ser restaurada nisso, para a gente poder entrar numa vida com Deus de liberdade, numa vida de comunhão verdadeira. Não uma vida só de esperar ele fazer alguma coisa e se ele não fizer eu desanimo. Então voltando no lance, quando Deus falou assim para mim que ele não era obrigado, então eu vi eu comecei a me questionar sobre isso, falei assim, se Deus realmente não fizer? E se aquilo que arde o nosso coração, Deus não abençoar? E se aquilo que a gente deseja realmente fazer, até para Deus, Deus nos colocar no banco e nos fizer esperar? Eu vou continuar andando com Ele? Se você for continuar andando com Ele, se a tua disposição for continuar andando com Deus, então eu tenho certeza que você vai conhecê-lo como Pai verdadeiramente. E vai ficar firme. Agora, se não, é bem provável que no próximo culto você nem venha na igreja, porque talvez você veja aqui esperando que Deus falasse diretamente ao teu coração e tivesse um profeta que viesse e falava o xarabacanto e não sei o que, e falasse com você que assim diz o Senhor, que no mês que vem você vai arranjar sua esposa, você vai casar. Não estou brincando, tá, ô Felipe? Não estou só zoando, mas que, sei lá, cara, quanta coisa poderia acontecer, né? E às vezes a gente fica esperando isso, gente. É pra acostumar já, gente. Mas é tudo doido da cabeça aqui mesmo. O que a gente precisa aprender com isso? Primeiro, precisamos analisar como está a nossa fé. Se a gente está realmente com a fé firmada na palavra de Deus ou nas propostas que nos deram. Segunda coisa, estou disposto a ser restaurado na minha fé? Porque isso vai demandar uma coisa, vai precisar você fazer uma coisa. O quê? Vai precisar você trocar prioridades. A minha prioridade é o meu trabalho. E o meu trabalho atrapalha todas as outras coisas. Então o que eu preciso fazer? Inverter algumas coisas. Entendeu? A irmã, por exemplo, do restaurante, o final de semana para ela é o dia do restaurante. Então ela falou, só que assim, todos os dias ela trabalha, mas o final de semana é o que mais pega. Então a gente tem o culto de oração na quarta. Então ela falou assim, ó, culto de oração, então eu vou fechar meu restaurante para ir no culto de oração. E ela não falta no culto. Entendeu? Falou, eu não posso no domingo, que o domingo é o meu dia de trabalho. Mas na quarta-feira eu vou. Aí ela veio esse dia falando assim, não, mas eu tava falando com meu marido pra gente fechar o restaurante 1 a 2 vezes por mês pra poder participar dos cultos de domingo. Aí eu falei pra ela, irmã, não precisa fazer isso. Tem o culto de quarta. Vem no culto de quarta. Você não precisa... Ela falou, não, eu quero fazer isso pro Senhor, porque eu sei que eu preciso priorizar Deus. Então, ou seja, além da gente admirar a vontade dela, mas eu ensino ela a fazer as coisas de uma maneira mais, vamos dizer assim... cuidadosa, mas ela sabe que precisa colocar prioridades nas coisas de Deus, ok? Então, para que a minha fé seja restaurada, eu preciso ajustar isso. Segunda coisa, eu preciso buscar na fonte. Nós somos uma geração, grave isso aí, ó, nós somos uma geração que estamos viciados em comer dos púlpitos. Você acha, e eu acho, que vindo na igreja eu vou receber mais do que você vai receber na tua casa, no teu secreto. Sim ou não? Lógico que é. E na verdade a gente precisa inverter isso. Você tem que receber mais na tua casa do que nos púlpitos. Deus, ele quer que você seja filho dele, não filho do pastor, do líder. Entendeu? E como que a gente faz para a gente ser filho de Deus? A gente recebe de Deus, busca de Deus. O púlpito, aqui a igreja, deveria ser somente uma confirmação do que você já recebeu na tua casa. Só que isso é um preço a pagar enorme. Por quê? Porque você vai ter que separar tempo para Deus na tua rotina.
Você vai ter que fazer... Você faz culto no seu lar? Quer ver? Talvez você não tá indo na igreja já faz um tempinho. Tá, você já fez Santa Ceia na tua casa? Não. Por que você não fez Santa Ceia? Eu nem sabia que podia, tô achando. Não é verdade? Então, mas também não procura saber. Né? Mas você pode. Você pode. Oxe, lógico que pode. Quem que é o sacerdote da tua casa, Júnior? Você. Não é? Então, mas o que é a ceia? Aí você pensa que a ceia é aquilo que faz na igreja. Entendeu? É, porque não leu a Bíblia direito. Ou nem leu, né? Não estou falando de você, estou falando de todo mundo aqui. Vou ler. Né? Mas o que é a ceia? A ceia não é o pãozinho e o suquinho, entendeu? Isso daí a gente faz para poder ser prático para todo mundo da igreja. Mas a ceia era a mesona, com aquele banquetão, e aí sentava para comer junto, fazia oração, recebia com ação de graça. Isso é a ceia do Senhor. Quando se reúne em nome dele, para lembrar o que ele fez. Você pode fazer com a tua família. A gente precisa quebrar essas barreiras religiosas que colocaram. Esses vícios, entendeu? Então vai ser necessário, junta a tua família uma vez por semana, meu querido, minha querida, faz isso com a sua família, vamos fazer a nossa célula no lar, vamos fazer nosso culto no lar, entendeu? Vamos ministrar a palavra, Toshi, mas eu não sei falar da palavra de Deus, lê um versículo, vamos ler um capítulo da Bíblia, todo mundo junto, e faz. Por quê? Porque senão a tua fé, ela nunca vai ser uma fé em Deus, vai ser uma fé na igreja, vai ser uma fé no pastor, no líder, não vai ser em Deus. Porque você não busca em Deus, você está buscando nas pessoas. E olha só, é meio, parece até contraditório falar isso, porque parece que eu estou incentivando você a não buscar as coisas na igreja. Não! Olha só que tremendo. Coisa mais maravilhosa na minha vida sempre foi eu chegar no culto e eu sentar e o pastor falar o versículo que eu estava lendo em casa. Sim ou não? Coisa mais tremenda era eu sentar para escutar uma pregação e ele pregar tudo que Deus falou comigo na semana. Aí é que eu me jogava, eu quero, ora por mim, põe a mão na minha cabeça, derrama um óleo, porque né, eu recebi demais. Mas por quê? Começou lá na minha casa. Um dia, a Raquel, a gente passando por várias lutas, várias provas, estava indo de oração atrasado, chegamos 5 minutos atrasados, a gente abriu a porta do salão, o pastor que estava dirigindo o culto, o pastor Marcos ainda na época, ele falou assim, ó, abre em tal lugar e leu o versículo, e eu olhei para a Raquel, falei, podemos ir embora. Já recebemos, porque foi em cima do que a gente estava passando, muito fresco de Deus, entende? A nossa fé está contaminada com esses vícios, e demanda a gente tomar posições para mudar. Se a gente não mudar, não vai acontecer. Uma outra coisa, igreja. Eu não costumo dizer mais que você estar numa igreja é você plantar raízes ali. Porque muitas vezes isso nos traz um entendimento assim, que se eu coloquei raiz ali, eu nunca mais posso sair. E se eu sair, eu estou errado. Entendeu? Grave o que eu estou falando, igreja é identificação. Você vai num lugar e você identifica com a mensagem, você identifica com a pessoa, você identifica com o lugar, você gosta. E por isso você fica. E se você não se identifica? Vai para outra. Amém? Vocês estão me ouvindo? É isso. Entendeu? Você vai e você se identifica. Ó, a gente está aqui num salão, você fala, não, meu negócio não é esse. Meu negócio eu preciso de mais estrutura. Glória a Deus. Vai para um lugar que já tem um salão, que já tem uma estrutura, e Deus vai te abençoar. Entendeu? Agora, uma vez que você identificou, o que você faz? Você permanece. Entende? É um erro você ficar pulando de igreja em igreja. Você precisa se firmar em algum lugar. E eu não estou falando para você se firmar aqui. Procure, se você não se sente à vontade aqui, procure um lugar para você ficar à vontade. Mas se você ficar pulando de lugar em lugar, você nunca vai crescer. Sabe por quê? Primeiro, para crescer precisa de acompanhamento discipulado. Quem que vai discipular alguém que não fica firme? Ninguém, não é mesmo? Quem que vai poder contar com alguém se não está no mesmo lugar ali, na mesma unidade, no mesmo comprometimento? Não tem. Então a pessoa não cresce. Então, para que a minha fé seja restaurada, primeiro, né? Claro que não é qualquer igreja. Tem que ir naquela igreja que você vê, poxa, os caras pregam a palavra de Deus. Né? Não é qualquer coisa, certo? Primeiro ponto é esse. Tá, prega a palavra de Deus, puxa, me identifiquei, então agora eu vou me comprometer. Comprometimento é a chave para o crescimento, uma vez que você está ligado no lugar certo. Se não houver comprometimento, não tem crescimento, e aí a gente perde toda a oportunidade de ver Deus transformar a nossa vida. Entende? Uma vez uma pessoa falou assim para mim,
Toshio, mas é complicado, porque assim, eu fui numa igreja, ele ia numa igreja de nome A, e ele foi visitar a igreja de nome B. E quando ele foi nessa igreja B, ele veio um profeta do nada, saiu rodopiando e falou para ele, assim diz o Senhor, ele falou um monte de coisa da vida dele. E o cara ficou assim, maravilhado, porque, né, imagina, até eu queria, né? Aí beleza, ele ficou feliz, aí ele voltou pro culto dele normal, e o culto dele da igreja A não é aquele culto, né, cheio dos mantos, é ensino da palavra e tal. Então ele falou, poxa, eu quero visitar a igreja C agora. Ele foi na igreja C, e lá na igreja C o pessoal tudo do reteté, e ele foi batizado com o Espírito Santo na igreja C. Aí ele voltou para a igreja A dele, e aquele culto chato, ele falou, eu acho que o negócio é ficar visitando as igrejas, né? E você concorda comigo que parece até legal? Só que aí o que acontece? Ele, em nenhuma dessas igrejas, ele teve um acompanhamento. Em nenhuma dessas igrejas teve alguém que pegou na mão dele e falou assim, vamos trocar ideia? Só na igreja A que tinha isso. E aí o pastor dele pegou e chamou ele e falou, meu querido, vem aqui, vamos trocar ideia. E aí conversou com ele e ele não aceitava. Por causa que ele ouviu lá na igreja B e na igreja C que é assim. E aí o pastor dele começou a entrar em conflito, porque pensou, mas ele não está comigo? Ele não está com a gente? E ele não cresceu. Aí até hoje ele fica pulando na igreja A, B, C, D, E. E ele fala assim que o pastor dele é Deus. Entendeu? Aí sabe o que ele fala? Porque um dia o pastor fulano de tal falou assim, e tal. Aí ele prega naquilo que o pastor fulano de tal falou. É, e porque o pastor outro fulano de tal falou assim. E porque na palavra diz assim, mas você conhece o pastor fulano de tal que diz, é uma colcha de retalhos. A fé não está só comprometida, né? A fé está poluída. Porque ele nem sabe se ele está acreditando em Deus, na palavra de Deus, ou se é nos pregadores que ele ouviu. Entendeu? O que vai demandar nessa hora para ele poder ser restaurado? Ele precisa se posicionar, se comprometer e firmar no lugar para ele poder receber acompanhamento, treinamento, crescimento. Por quê? Aquele pastor da igreja A conhece ele melhor do que todos os outros. Então quando o pastor da igreja falou para ele assim, então, meu querido, sabe qual é o seu problema? É esse. Aí ele travou. Por quê? Porque não é legal essa parte. Mas concorda comigo? Não é melhor você receber uma palavra de quem te conhece, que sabe dos seus problemas, que te ama porque te conhece, do que daquela pessoa que nunca viu você na vida? Só que a gente é seletivo. A gente não gosta dos confrontos. A gente prefere, na verdade, o manto. Mas por que a gente prefere os mantos do que os confrontos? Porque a nossa fé não está fundamentada no lugar certo. A gente aprendeu lá atrás que o legal é do outro jeito. Entendeu? A gente não aprendeu com Jesus, que tinha os 12, que andou 3 anos e meio com ele, só com ele. Servindo ele, ajudando ele. A gente não vê isso na palavra. A gente aprendeu o discipulado, sabe como? Nas estratégias da vida. Né? Para não falar, mas nas estratégias. Não é verdade? Mas infelizmente gente. Me perdoa, não estou falando mal de ninguém. Mas a gente aprendeu nas estratégias da vida. O que a gente aprendeu sobre discipulado? A gente, né? Então, eu aprendi assim também, eu ensinava assim também, né? Até se vocês tiverem alguma coisa comigo em relação, me perdoem. Mas foi assim que eu aprendi. Né? A gente aprendeu assim. Vai ter salinha. Né? Aí o que ocorre agora, meus queridos? A gente vê que na palavra de Deus existe discipulado. E existe a forma bíblica de fazer discipulado. Entendeu? E é nessa hora que eu falo, precisa do comprometimento para a nossa fé ser restaurada, inclusive no discipulado. Inclusive no discipulado. Se o discipulado de Jesus fosse ruim, Pedro, Tiago e João não teriam ficado junto. Concorda comigo? Porque eles eram seres humanos como nós. Se o discipulado de Jesus fosse manipulador, fosse aquele, né, persuasivo, pesado, da maneira que a gente muitas vezes aprende, será que eles estariam juntos? Se Jesus falava assim, vinde a mim vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então acho que ele está falando a verdade. Não é mesmo? Pois é. Por quê? Porque o discipulado de Jesus é o discipulado bíblico. A nossa fé precisa ser restaurada nisso. E a gente precisa nos comprometer para que isso aconteça. Entende? Né? Só de discipulado tem tanta coisa para se falar. Por exemplo, o discipulado ele tem que ser voluntário. Ele não pode ser persuasivo. Por quê? O discipulado se torna discípulo porque ele quer se tornar. E não porque ele aprendeu assim. E não por causa que ele é manipulado para ser assim. Então ele precisa querer. O discipulado não é uma coisa que o líder vai discipular. É o discípulo que vai ser discipulado. Olha que diferença.
Eu não vou chegar para um discípulo e eu vou trabalhar na tua vida. Um dos maiores erros que o Toshio cometeu nessa vida foi isso. Entendeu? É o discípulo que tem que falar, eu quero ser trabalhado. E eu ainda vou olhar para a cara dele e falar assim, você quer ser trabalhado? Semana que vem a gente conversa. Por que não? Semana que vem ele fala, não quero não. Entendeu? E se eu tivesse pego ele naquela hora, sabe o que ele ia fazer? Toshio é um crápula. Ai, Júnior, você é muito caro, tá louco, viu? Ai, não se controla. Mas não é real? Agora, a gente cresceu numa raiz de fé comprometida, poluída, e vai demandar, sim, um posicionamento para a gente ser restaurado. Agora, se você quiser ser restaurado, se você quiser uma restauração na tua vida, no teu coração, isso pode começar hoje. Pode começar. Mas isso depende de você, não depende de mim. Como eu sempre falo, eu sou um carteiro do Senhor. Eu trago a mensagem e coloco na tua mão. Mas a mensagem, quem mandou foi Deus, não fui eu. Eu só estou aqui passando a mensagem. Então, se você vai responder, você tem que responder a Ele e não a mim. Uma vez que você responde a Deus, Ele restaura. Ele muda todas as coisas, Ele coloca de volta todo aquele brilho, todo aquele amor, toda aquela alegria. A tua essência retorna para o teu coração. Isso é uma coisa que Ele faz em você, não sou eu. Mas também demanda os sacrifícios, os posicionamentos. Então, se você deseja isso, essa é uma noite propícia para acontecer. E eu tenho certeza que Deus também está aqui, cooperando com a gente, para fazer isso na sua vida e na minha vida. Amém? Kel, você me ajuda? Queria que você ficasse de pé um pouquinho, nós vamos orar. Coloque sua vida diante do Senhor. Bom, você deve saber melhor do que eu aonde que Deus falou com você, como que Deus falou com você, aonde Ele tocou na sua vida. Eu quero que você consiga fazer isso. Não olhe para mim. Ainda que eu conheça alguns de vocês, você não pode olhar para mim e achar que eu que falei com você. Porque o Toshio me conhece. Então, se ele me conhece, ele falou tudo isso porque ele sabe que eu estou passando. Não pense dessa maneira. Porque ainda que eu conheça você, eu não vim aqui para falar com você. Eu vim aqui para ser um instrumento de Deus, para Deus falar com você. Então, aonde que você está se encaixando nisso? Qual é a área que Deus falou ao teu coração? Se você deseja uma transformação de vida, se você deseja que Deus restaure a unção dele sobre você, esse é o momento de você responder a ele. É o momento de você falar com Deus. Eu acredito que todos vocês aqui, inclusive eu, nós sabemos orar. Nós sabemos falar com o Senhor. Então é o momento de você falar com o Senhor. E talvez você não saiba orar muito. Eu não sei orar direito, ainda sou meio novo. Orar é falar com Deus. O que você está precisando? Talvez você ouviu essa mensagem hoje, está cheio de problema lá e você percebeu. O problema que está passando é que o meu motor da fé está arrebentado. Eu não troquei o óleo. Está tendo um monte de barulho em volta. E eu não troquei o óleo. Tá funcionando aí, amor? Tá? Então pode colocar. Então vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer em primeiro lugar, Senhor, porque eu sei, Deus, que o Senhor está aqui neste lugar e foi o Senhor que trouxe essa mensagem para cada um de nós. Eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor poderia ter nos deixado para lá, Senhor. Talvez tantas coisas que a gente fez mesmo, o Senhor tinha todos os motivos para nem olhar para nós. Os erros, as falhas que nós cometemos, igual aquele menino, o filho pródigo, Senhor. Ele abandonou o Senhor. Ele saiu da sua casa, ele pegou a metade dos bens, Senhor. Mas o Senhor o recebeu de volta. A tua parábola nos mostra que o Senhor nos receberia de volta. E ele tinha todos os motivos, Senhor Deus, o Senhor tinha todos os motivos para mostrar que não receberia nenhum de nós de volta, Senhor. Mas a tua palavra mostra e nos dá a entender de que o Senhor recebe a gente de volta. Nós demos todos os motivos para o Senhor não olhar para nós. Mas eu creio, Deus, que o Senhor também está estendendo a mão de misericórdia sobre a nossa vida para nos restaurar, Senhor. Eu quero te pedir, por favor, que nessa noite o Senhor tenha liberdade de tocar nos nossos corações. Senhor, nós temos pessoas aqui, pessoas novas na fé,
Pessoas, Senhor Deus, que já estão na caminhada há um bom tempo. Mas todos nós, inclusive eu e minha família, Senhor, fomos ou ainda somos até alvo de propostas erradas do Evangelho que nos levaram, Senhor Deus, a termos a nossa fé muitas vezes comprometida, Senhor. E por isso que muitas vezes nós nos desapontamos e nós acabamos perdendo o rumo das coisas do Senhor. Mas nessa noite eu te peço, Deus, restaura a nossa vida. Nós queremos voltar, Senhor, para esse propósito. Nós queremos voltar, Senhor Deus, para essa essência. Nós perdemos a nossa essência, Senhor. A essência que o Senhor nos deu no começo, Pai. Senhor, eu peço, por favor, lembra-nos de como era no começo. Como o nosso coração estava inclinado para o Senhor. Como o nosso coração ardia pelo chamado. Como o nosso coração ardia pelas almas. Como a nossa vida era dedicada ao Senhor, Deus. E nós perdemos essa essência. Nós deixamos de lado todas essas coisas. E por quê, Senhor? Hoje eu entendo. Foi porque a nossa fé, ela estava adulterada. Mas, Senhor, eu peço, por favor, que o Senhor comece um processo de restauração da nossa fé, da fé que o Senhor nos deu. Restaura a unção do Senhor sobre a nossa vida, Pai. Restaura, Senhor Deus, os princípios. Tira, Senhor Deus, toda essa sujeira, Pai, que adulterou, Senhor Deus, a fé que o Senhor colocou em nosso coração. Eu te peço em nome de Jesus, faz isso nessa noite. Eu tenho meus irmãos aqui diante de mim, Senhor. Meus irmãos, pessoas que eu amo, Senhor, e eu intercedo por eles, para que hoje o Senhor possa iniciar um processo novo, um processo de restauração, de cura, de milagres, Pai. Senhor, eu sei que cada um de nós aqui tem um chamado e um propósito do Senhor. Nós fomos chamados para redimir essa nação. Nós somos chamados para nos colocar na brecha por essa nação, Senhor. Mas estamos muitas vezes, Senhor Deus, desanimados, perdemos a visão, perdemos o propósito, por causa dessa fé adulterada que nós estamos carregando no nosso coração. Senhor, eu oro para que hoje o Senhor purifique os nossos corações, que o Senhor purifique as nossas intenções, que o Senhor tire do nosso coração aquilo que não serve. E que em nome de Jesus hoje possa se iniciar um processo de cura e restauração. Em nome de Jesus. Meus queridos, eu quero orar por vocês. Eu gostaria de convidar todos vocês a vir aqui na frente. Queria chamar vocês para vir aqui na frente. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar com vocês. Porque assim como vocês, eu também preciso de restauração na minha vida. Mas eu quero pegar na sua mão para a gente orar junto. Eu quero que a gente se una nesse propósito. Porque o que vai começar em nós, se você permitir, não vai parar em nós. Pessoas vão ser alcançadas com essa mesma unção, com esse amor verdadeiro de Deus, com essa graça de Deus que Deus colocou sobre a nossa vida. Eu tenho certeza disso. Aquilo que Deus está fazendo em nós, Ele quer que a gente alcance outras pessoas. Existem pessoas aí fora machucadas, Ricardo, feridas. E hoje nós podemos fazer alguma coisa para que elas possam encontrar um descanso nas suas almas, elas possam encontrar o verdadeiro evangelho que restaura as pessoas. Nós podemos isso. Talvez hoje Deus nos uniu aqui para isso, para poder colocar algo novo no nosso coração. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar junto com os meus irmãos. Senhor Deus, eu peço por favor, Deus, vem com a tua presença sobre nós, Senhor. Vem com teu poder sobre a nossa vida, vem com teu amor sobre o nosso coração, Senhor. Deus, o teu amor tem poder de restaurar todas as coisas, Senhor. Deus, assim como eu sei que os meus irmãos aqui, Senhor Deus, passaram por momentos difíceis, desapontamentos, lutas. Senhor, eu peço por favor, Deus, que o Senhor comece a trabalhar no nosso coração. Senhor, tirando as dores, curando, Senhor Deus, todas as coisas. Senhor, muitas vezes nós estamos impedidos de caminhar por causa das dores, Senhor, por causa dos desapontamentos. Senhor, pessoas que muitas vezes nos machucaram, Senhor Deus. Nós não queremos mudar a nossa essência por causa disso, Senhor, mas às vezes é difícil, a gente precisa da tua força, Senhor. A gente precisa, Deus, do teu agir no nosso coração, Senhor. Por favor, Jesus, por favor, que o Senhor possa vir sobre a nossa vida, Pai. Que o Senhor venha sobre o nosso coração. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor. Temos medo, Senhor Deus, de nos desapontar de novo.
Temos receio, Senhor Deus, de as coisas não darem certo. E por isso eu te peço que o Senhor venha com uma revelação especial sobre a nossa vida, Senhor. Precisamos que o Teu amor se revele para nós, Pai. Precisamos que o Teu amor seja revelado sobre a nossa vida, Senhor. Por favor, Deus, enche-nos com o Teu amor, o amor incondicional, o amor verdadeiro. Senhor, nós não queremos mais ser enganados por propostas. Nós queremos, ó Deus, viver o Teu propósito, mas precisamos que o Senhor intervenha sobre a nossa vida, Senhor. Precisamos que o Senhor nos cure, nos restaure, nos leve de volta, Senhor Deus, a essência daquilo que o Senhor nos criou, a essência de sermos adoradores de verdade, a essência, Senhor Deus, de fazermos as coisas para Ti, somente para Ti, independente do que os outros pensam, Senhor. Por favor, meu Deus, ajuda-nos. Por favor, ajuda-nos, Pai. Espírito Santo, nós carecemos, Senhor Deus, do Teu agir na nossa vida, Pai. Por favor, Espírito Santo, toca no nosso coração. Senhor Deus, eu peço que a Tua mão poderosa, Senhor, possa nos sustentar. Porque, Senhor Deus, muitas vezes nós quisemos, ó Deus, chutar o balde, sim. Mas eu sei, Deus, que o Senhor nos segurou, o Senhor nos restaurou, o Senhor continua nos dando novas oportunidades, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a sermos restaurados por Ti, a restaurar a nossa fé, a restaurar, Senhor Deus, todas as coisas do nosso coração. Senhor Deus, ajuda-nos a voltar à essência de tudo, Pai. Ao primeiro amor, aquele primeiro momento, quando nos apaixonamos por Ti, onde não tinha nada, Senhor Deus, impedindo o Teu agir na nossa vida, Senhor. Por favor, Deus, toca no nosso coração. Abençoa-nos, Deus. Abençoa, Senhor Deus, Teus filhos. Senhor, eu te peço, por favor, ó Deus, que essa essência, ela não seja perdida, mas que a Tua unção seja restaurada sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Pai, por favor, que a Tua bênção seja sobre a vida, Senhor, dos meus irmãos, das minhas irmãs, restaurando, curando, Senhor, habilitando novamente, Deus. Senhor, ajustando todas as coisas, ajustando o coração, manifestando a Tua graça, o Teu amor. Pai, eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer. E eu te peço, Senhor Deus, que hoje seja um novo começo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, peço a Tua bênção, Senhor, sobre a vida do meu irmão aqui, Senhor. Deus, homem valoroso, valioso, Senhor. Deus, eu peço a Tua bênção, Senhor Deus, que o Senhor o capacite, que o Senhor derrame sobre ele a Tua presença, o Teu poder, restaurando todas as coisas, agindo no seu coração, levando ele cada vez mais, Senhor Deus, a ser usado por Ti. Pai, por favor, Deus, derrama sobre ele a Tua graça, o Teu amor. Senhor, peço a Tua bênção, Senhor. Eu me uno, Senhor Deus, em oração, Senhor, junto com meu amigo aqui, Senhor. Eu sei, Deus, que o Senhor é Deus acima de todo problema. Senhor, os problemas se levantaram, porque a fé muitas vezes, Senhor Deus, ficou pequena. Mas hoje, Senhor, eu sei que o Senhor está restaurando a fé do meu irmão. Eu peço, por favor, meu Deus, que a partir de hoje ele possa enxergar, ó Deus, os problemas como eles são, pequenos diante do Senhor. E que a fé, Deus, seja restaurada. Que o Senhor comece a operar, Senhor Deus, de uma maneira poderosa, Senhor Deus, na vida dele. Deus, ele tem enfrentado desafios e problemas, mas nós declaramos a Tua presença sobre esses problemas. E em nome de Jesus, que o Teu poder, Senhor, se manifeste na vida do meu irmão. Deus, em nome de Jesus, colocamos a vida dele e da sua família nas Tuas mãos. E declaramos, Senhor Deus, vitória do Senhor sobre todas as situações, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Senhor, eu Te agradeço. Pela fé, Senhor, eu Te agradeço. Pela fé eu Te agradeço. Porque eu sei, Deus, que o Senhor já está operando em todas as coisas, em todo momento, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus.